E então nós começamos, como vocês sabem, a semana passada nós começamos uma nova série. Vocês sabem como é que se chama? Tirando as máscaras. Removendo as máscaras. Eu digo assim, removendo as máscaras. Removendo, quebrando, tirando, arrancando. Tudo aquilo que nos impede de ser o verdadeiro eu que Deus criou para nós sermos. E nós, a semana passada, nós falámos sobre quando nós nos escondemos de Deus. Nós esconder-se de Deus. Porquê é que o homem esconde-se de Deus? Foi a primeira coisa que Adão fez quando ele pecou. Adão e Eva, eles pecaram, eles esconderam-se. Eles tiveram vergonha. O pecado, ele traz dor e ele traz vergonha. Ele traz sofrimento e a tendência que o homem tem quando peca é se esconder. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós o busquemos, que nós vamos atrás dele. E quando nós pecamos, nós temos tendência a cobrir o nosso pecado. Adão, ele colocou lá as folhas. Todos nós, às vezes, nós tentamos colocar folhas, que é as nossas boas obras, que é um sorriso falso, qualquer coisa para tapar a nossa vergonha. Mas Deus ele não deseja isso. Ele quer realmente que nós nos tapemos com o sangue de Jesus. Ele providenciou o sacrifício. Ele providenciou a cobertura para a nossa vida, para cobrir a nossa vergonha, para cobrir o nosso pecado, para cobrir a nossa dor. Essa é a única coisa que pode nos cobrir. É o sangue de Jesus. Então Ele quer e Ele continua a dizer, venha, onde estás? Como Ele perguntou a Adão, onde estás? Vem para junto de mim. Vem para perto de mim. E esta semana nós vamos falar sobre outro tipo de engano. Chama-se enganando-se a si mesmo. Ou auto-engano. Que é quando nós próprios pensamos que somos algo que nós não somos. Nós próprios nos enganamos através de mentiras, através de coisas que nos disseram e nós acreditamos. E que nós continuamos a viver com essas mentiras. Em português, eu creio que vocês também têm um ditado que diz assim, não há pior cego do que aquele que não quer ver. E muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós somos assim. Nós somos peritos em apontar os defeitos das outras pessoas. Em ver as coisas nas outras pessoas. Mas nós, na nossa própria vida, nós temos pontos mortos. Quem dirige sabe, não é? Nós temos o espelho aqui e normalmente há um ponto morto em que nós não conseguimos ver o carro que está ao nosso lado. E então, para além do espelho, quem aprendeu a dirigir, sabe que nós temos que olhar pelo ombro para ver esse ponto morto. E nós, nas nossas vidas, nós temos pontos mortos, coisas que nós não vemos em nós próprios ou nós recusamos ver. Nós não queremos realmente entender que nós temos que mudar. Nós achamos sempre que é os outros que têm que mudar. Quem é que acha aqui que tem um problema que precisa de mudar, que tem áreas na sua vida que precisam de ser mudadas, que realmente acha que tem uma imagem distorcida de si próprio e que talvez acha coisas que tem que mudar? Quem é que acha que tem isso? Algumas pessoas. Agora, quem aqui conhece alguém que você olha para a pessoa e há coisas que ela não consegue ver nela própria e que ela precisa de mudar. E você vê, e às vezes as pessoas falam, mas eles não mudam, eles não fazem nada e continuam sempre na mesma. Quem aqui conhece uma pessoa assim? Hã? Pode ser qualquer pessoa. Precisamente isso.
quando nós falamos de nós próprios, a gente ficou assim, será que eu tenho? Mas assim que eu falei, conhece alguém, vocês conhecem várias pessoas. Mas essa matemática está errada. Porque se há poucas pessoas a pensar que têm que mudar, e há muitas pessoas a conhecer alguém que precisa de mudar, isso quer dizer que as pessoas que acham que não têm que mudar, têm que mudar. Entenderam? Aquele que não sabe que não sabe. E é difícil. Esta pregação é difícil, porque eu estou a falar isto aqui, meu Deus do céu, eu tive que me analisar a mim. Eu tenho muitos pontos mortos, não é? Tenho várias coisas que eu preciso de mudar, mas eu às vezes não reconheço e estou muito cega para essas coisas. Porque aquele que não sabe que não sabe. E às vezes escolhe não saber. Porque é mais cômodo para nós. É bem mais cômodo. Então nós nos enganamos a nós próprios. Vocês talvez tenham lá no Brasil, ou vocês já ouviram o American Idol? Talvez tenham o Brazil Idol, ou o Brasil tem talento, ou qualquer coisa. Um show qualquer de cantar. E tem o Ídolos, os Ídolos também, que eles vão lá cantar. E vocês sabem quando há o júri, não é? Vão lá as pessoas cantar. E vocês já viram, eu e a minha família, nós costumávamos ver e a gente ria tanto, com aqueles que apareciam lá e não tinham voz nenhuma. Mas os pais estavam lá e diziam, a minha filha vai ser a nova Mariah Carey. Ela tem uma voz que aquilo parece, é um anjo a cantar. E depois a menina abria a boca e era horrível. Era horrível. E quantos eles chegam lá, eles cantam mal e o júri diz, cantar não é para ti. E eles saem de lá, eles não entendem nada. Não entendem nada, são profissionais, cantores, não entendem nada. Eu vou continuar a lutar por uma carreira, porque eu tenho boa voz, porque eu estou a estudar e eu vou conseguir. Auto-engano. Pessoas não conseguem ver aquilo que elas têm, os dons que elas têm. Eu não sei se eu fiz bem, se eu fiz mal, mas eu era tão verdadeira com os meus filhos. E então, eles cantavam, filha, não tens voz nenhuma. Talvez eu não devesse dizer, mas naquilo que eles eram bons eu incentivava, não é? Eu incentivava naquilo que eles eram bons. Há coisas inocentes que nós pensamos de nós próprios, que são coisas inocentes. Como isso, saber cantar. Alguém pode pensar que sabe cantar, alguém que realmente não sabe cantar, mas também não faz mal nenhum, não é? A gente tapa os ouvidos se não souber. Mas nós não podemos nos enganar quando se trata de pecado na nossa vida. Essa é a questão. Porque isso faz com que seja algo que esteja a nos impedir de termos um relacionamento pleno com Deus e com as pessoas. Porque o pecado, ele nos impede de ser livre, ele nos impede de crescer, ele nos impede de ter relacionamentos saudáveis. Em primeiro lugar com Deus, porque nós estamos a agarrar-nos àquilo, e em segundo lugar com as pessoas nas nossas vidas. Então nós temos de ter muito cuidado. Há coisas que nós queremos usar, máscaras que nós queremos usar, que continuamos a usar. Isto é para novos convertidos e muito mais às vezes para velhos convertidos, que não veem os próprios defeitos, porque já estão a fazer a mesma coisa, a agir da mesma maneira há tantos anos, que eles às vezes não conseguem ver aonde eles precisam de mudar. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem daquilo que eu estou a falar. Pessoas que têm pontos mortos. Uma pessoa que olha para uma situação ou para alguém e diz assim, eu nunca faria aquilo. Se eu estivesse naquela situação, nunca agiria daquela maneira. Isso é uma pessoa que tem um ponto morto, porque provavelmente naquela situação iria agir da mesma maneira ou pior. Porque às vezes ainda faz pior. Ou pessoa que tem dificuldade em ouvir outras pessoas, quando lhe dão sugestões ou dão-lhe alguma crítica. Elas se tornam
defensivas e ofensivas. Alguém que tu dizes assim, epá, tu devias talvez ter mais cuidado, não é, a fazer isto. Eu a fazer isto, eu fiz bem, tu é que não sabes fazer aquilo. Automaticamente a pessoa defende-se e a pessoa ataca. Isso é uma pessoa que tem um ponto morto, não é morto, um ponto cego. É ponto morto, não é ponto morto, não é? É ponto cego. A gente chama ponto morto, não é? Cego. Ok. Meu marido disse que é cego. Ponto morto é da coisa. Eu pus aqui ponto morto e agora não me estava. Desculpem. É ponto cego. Não perguntam a opinião das pessoas porque não querem saber o que elas pensam. Têm medo da resposta da pessoa. Tu achas que eu sou um pouco agressivo? Tu achas que eu falo demais? A pessoa não vai perguntar, porque ela não quer saber a resposta. Porque ela não quer saber a opinião para que ela não precise de mudar. É porque ela até sabe que é. Quando alguém a chama a atenção, a pessoa diz, eu sou assim mesmo. É a minha maneira de ser. Eu faço assim porque eu sou assim. A minha vida foi sempre assim e acabou-se. A pessoa tem um ponto cego. Eu não sou orgulhoso. Eu sou somente melhor do que as outras pessoas. Eu faço as coisas melhores, o que é que eu posso fazer, não é? Os outros não sabem fazer. Eu peço para eles fazerem. Eles não fazem nada. Eles não fazem bem. Eu faço sempre as coisas melhores. Eu não sou mais capaz ou mais inteligente. Eu simplesmente sou. Mas isto não é orgulho. É verdade. Isso não é orgulho. É verdade. O problema é que quando nós olhamos para as coisas através destas lentes distorcidas, é mais fácil acreditar verdades distorcidas. Quanto mais nós olhamos para a frente, é por isso que isto é tão importante nós pararmos, principalmente na nossa caminhada cristã. Quanto mais nós olhamos através de lentes distorcidas, mais nós vamos crer numa realidade, numa verdade distorcida. É como pôr, sabem aqueles óculos que tudo fica rosa e uns tudo fica azul? É mais ou menos isso. Quando nós nos agarramos a determinadas coisas, quando nós não queremos largar essas coisas na nossa vida que estão enraizadas, que nós nos estamos a enganar a nós próprios a dizer isto não me afeta, eu realmente não sou mau, eu não sou assim, é a maneira como eu sou, está tudo bem. Quando nós somos assim, cada vez mais se torna mais difícil de nós mudarmos. Nós começamos a ver uma verdade distorcida por causa destas lentes. E, às vezes, quanto mais nós pensamos que estamos certos, mais errados nós estamos. Quanto mais nós pensamos que somos bons, piores nós somos. Quanto mais nós pensamos que somos santos, às vezes a gente peca muito mais do que outras pessoas. O exemplo dos fariseus. Os fariseus, eles pensavam, eles tinham convicção que eles eram filhos de Deus, que eles eram escolhidos e eles estavam a caminho do céu. Nós somos filhos de Abraão. Vocês veem lá, eles tinham a consciência, eles estavam tão enganados na postura dele, naquilo que eles queriam, na maneira como eles faziam as coisas. Eles estavam tão enganados que eles tinham a certeza a 100% que eles estavam salvos, que eles iam para o céu e que eles estavam a agradar a Deus. Eles mataram Jesus porque eles pensavam que estavam a agradar a Deus. Isso é só um exemplo. Isso é só um exemplo. Pedro, nosso amigo Pedro, eu gosto muito do apóstolo Pedro, que eu acho que às vezes eu também era muito explosiva e tal. Mas graças a Deus o Espírito Santo faz a obra. E ele também tinha esta do auto-engano, de eu sou bom, eu sou bom. Mateus 26, 33 e 35, eles estão na última ceia e Jesus está com eles. Ele está a dizer, pessoal, eu vou ser
crucificado. E isto vai acontecer. E sabem o que é que vai acontecer? Vocês todos vão me deixar. Vocês todos vão me abandonar. E esta foi a resposta do Pedro. Mateus 26, 33. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o gato cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Nós todos sabemos o que aconteceu umas horas depois. Não foi um dia, uma semana, um mês, um ano. Foi umas horas depois. Jesus foi levado e Pedro, a mulheres. Se vocês virem lá, foi a mulheres que ele disse assim: eu não conheço, eu não faço parte, eu não, nada. Ele negou 3 vezes a Jesus. 3 vezes, umas horas depois de ele ter declarado estas palavras. Nós temos muita tendência às vezes a dizer: eu sou forte, eu consigo, eu tenho muita fé, eu faço, eu isto. Cuidado. Lembre-se que você só está aqui porque Deus permite estar aqui. Você só vai conseguir não negá-lo se o Espírito Santo lhe der essa coragem. Se realmente você tiver a se apoiar na força que Deus lhe dá. Porque na nossa própria força, na nossa própria inteligência, nós não conseguimos servir a Deus. Nós não conseguimos seguir a Deus. Nós vamos negá-lo. E nós muitas vezes, nós vimos aqui à igreja e foi ótimo. Hoje foi tão bom o louvor e a presença de Deus maravilhosa. E nós estamos aqui e eu te amo. Esta casa é de sua casa. E vem, Senhor, e enche. E eu vou-te servir para sempre. E tudo o que eu preciso está em ti. E nós dizemos estas palavras e amanhã nós estamos a negar a Jesus. Através das nossas palavras, das nossas ações, da maneira como nós agimos, até com o nosso esposo, a nossa esposa. A maneira como nós agimos com as pessoas. Às vezes nem é aquilo que nós fazemos, é aquilo que nós não fazemos. Porque quem sabe fazer o bem e não faz, está a pecar. E nós negamos a Jesus. Não é só Pedro. Nós temos de ter muito cuidado de analisar realmente como é que nós estamos. Se você pensa que é forte, você não sabe nada. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós estamos fracos, aí é que Deus é forte em nós. É só através da sua força. Só através da sua força. O Júnior, ele falou sobre Sansão. Era a presença de Deus que lhe dava a força. Não era o cabelo, não era porque ele ia ao ginásio, não era por nada, ou academia. Era por causa da aliança, era a presença de Deus na vida dele. Quando nós pensarmos por um segundo que nós conseguimos fazer algo sem Deus, perdemos a nossa força toda espiritual. Perdemos tudo. Estamos a enganar a nós próprios se nós pensamos que somos algo sem Deus. Salmo 36, o versículo 2 diz assim, está a falar do ímpio, e ele diz assim: ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. E Jeremias 17:9 diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O coração é enganoso. Hoje em dia é cego o teu coração. Faz o que te faz feliz. O que o teu coração diz? O meu coração não diz nada, nem tem que dizer. O meu coração é enganoso. O meu coração vai acreditar nas mentiras que a minha carne quer. Isso é o que é o meu coração, os meus sentimentos. Nós não podemos andar por sentimentos. Nós não podemos viver a nossa vida pelo aquilo que nós sentimos. Eu sinto. Não. É convicção do Espírito, é diferente de sentimentos.
É diferente. O nosso coração é muito enganoso. Não confie no seu coração. Confie na palavra de Deus. Confie em homens e mulheres que estão à sua volta, que amam a Deus. Procure ouvir outras pessoas. Aconselhar-se. Porque senão nós vamos nos enganar a nós próprios completamente. Completamente. Às vezes você está aqui e está a pensar, o meu marido devia estar a ouvir isto. Não é, amor? A minha esposa, espero que a minha esposa esteja a ouvir bem esta palavra. As coisas que ela tem para mudar. Os meus pais, os meus filhos, porque é que eles não estão a ouvir? Aquela vizinha que precisavas de estar aqui. Pare de pensar nas outras pessoas. É para si, é para mim. É para nós. Esta palavra é para nós. Nós precisamos de ser mudados. Nós precisamos de nos humilhar. Nós precisamos de parar de nos enganar a nós próprios. A pensar que somos coisas que nós não somos. Será que às vezes as pessoas ao nosso redor, elas dizem, tu tens um problema, que tu falas um bocadinho demais. Tu dizes muitas coisas de pessoas, fofoca, não é? A gente não chama fofoca, mas às vezes a gente dá assim à nossa amiga, ou à nossa mãe, ou às vezes os homens também gostam de falar. Tu falas muito, se calhar não convinha. Eu falar? Nunca! Eu não falo muito, é para tu orares. Eu estou-te a contar estas coisas para tu saberes, e orares e estares, né, a ajudar também. Às vezes a pessoa chama a atenção, alguém, tu falaste um pouquinho rude, és um bocadinho bruto com a maneira como falas as coisas, talvez tenha. Eu? Não! Ele é que não entende as coisas, tira-me do sério, não é? Eu tenho que falar assim, desta maneira, para ver se as pessoas entendem. Tenho que levar a sério as coisas. Não, olha, eu acho, alguém vem, né? Eu acho que tu estás a ver muita televisão. Estás a passar muito tempo no social media. Precisavas talvez dedicar mais a outra coisa, não é? Passar mais tempo a ler a Bíblia. Eu? Só agora é que peguei no telemóvel. O que há 5 minutos. Ainda só postei 2 coisas. E vi mais não sei o quê. E fui ao YouTube e mais... Não, mas eu não estou aqui há muito tempo. Vocês estão a ver como é que é? A maneira como nós nos enganamos. A maneira como muitas vezes nós arranjamos desculpas e arranjamos desculpas para os nossos... Há coisas que são hábitos, há coisas que são pecado. Há coisas que são pecado. E há hábitos que também tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então é muito importante nós realmente vermos o que é que não convém a nós. Às vezes, quando nós somos jovens, meu marido não está ali, eu posso contar. Eu tive um relacionamento, ele sabe, antes do Pedro, que por acaso também se chamava Pedro. Então foi bom, porque assim eu nunca me enganava com o nome, não é? Mas eu tive um relacionamento, e era um relacionamento terrível, tóxico. Super infeliz, mas eu gostava do rapaz, o que é que eu ia fazer, não é? Pronto. Toda a gente me dizia, minha mãe não gostava dele, os meus amigos não gostavam dele, ele era evangélico, vamos lá ver, da igreja. Isto por ser da igreja não quer dizer nada, nada. Ele não era bom para mim, a gente não se estava bem, tínhamos feitios que não se estava bem, eu não ouvia as pessoas, Autoengano. Graças a Deus, Deus levou para outro lugar e a gente terminou e acabou-se. Não, Deus levou para outro lugar. Ele ainda está vivo e casou depois e ele é pastor hoje e é uma bênção. Espero eu, não é? Pelo menos. Mas como é que nós podemos agir? Como é que nós podemos saber que não estamos a enganar a nós próprios? Eu vou dar 3 passos que são essenciais na nossa vida. Não só para isto, mas para outras coisas. Primeiro passo, orar. Ouvir de Deus. Ler a sua palavra.
Não há substituto para isso. Nós estamos horas, horas e horas a ser bombardeados de informação de outras pessoas, dos mídia, da televisão, de tudo. Estamos horas. E depois estamos 5 minutos a ler a Bíblia. Você acha que isso vai mudar a sua vida? Você acha que vir aqui ao sábado vai mudar a sua vida? Não vai. Eu estou aqui, eu li 3, 4 versículos, vou ler mais uns quantos, estou a falar sobre algo muito específico. Eu oro para que realmente Deus continue a falar com vocês e que realmente algo aconteça, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela faz milagres, ela faz curas, ela traz salvação, ela faz. Mas é muito importante cada um de vocês ouvir Deus no dia a dia. Como é que nós ouvimos de Deus? Palavra. Nós falamos com Deus através da oração, nós ouvimos de Deus através da leitura da Bíblia. Não há outra maneira. Se você só ora, você não está a ouvir de Deus. Deus está a ouvir de si. E às vezes horas e horas e você está lá. Intercede, pede, faz e tá. Você não está a ouvir de Deus. Para ouvir de Deus, você tem que ler a sua palavra. Não há outro meio. Não há. Eu ouço pregações. Não é a mesma coisa. Não é. A palavra de Deus é que é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. A palavra de Deus é que é pura, é que é verdadeira, é que é alimento para as nossas vidas. Para você conhecer, para quebrar o auto-engano, para quebrar os sofismas que estão em nós, para quebrar todos esses enganos que têm vindo à nossa mente. Que não só nós nos enganamos, mas muitas vezes esses enganos vieram de outras pessoas. Há traumas na nossa vida. Quando nós crescemos com pais que dizem tu és um burro, tu não prestas, tu não vais dar nada. Isso é um auto-engano também. Vai fazer com que tu cresças a pensar que tu és essas coisas. E isso eu dei uma data de exemplos, mas isso também tem que ser quebrado. E a palavra de Deus, ela faz isso. Porque você vai saber quem é nele. Como é que Deus o vê? Para que é que Deus o criou? E aí você vai conhecer o verdadeiro amor de Deus e vai saber quem você realmente é. E todas essas coisas vão ser quebradas da sua vida. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, como a Bíblia diz. E ele, no Salmo 139, versículo 23 e 24, ele faz uma oração, que é uma oração que nós todos devemos de fazer. Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Esta oração é uma oração que nós devemos mas estar prontos para ouvir. Não é uma oração que nós dizemos da boca para fora e não esperar que Deus responda. E Deus muitas vezes não vai responder com voz audível. Não vai responder lá de uma maneira. Ele fala através da sua palavra. Nós pedimos assim: sonda-me, ó Deus, e Deus coloca lá um versículo que vai de acordo ou vai contra aquilo que nós temos feito. Ele diz assim: o amor é paciente e o amor é benigno. Se o amor é paciente e eu tenho sido impaciente, quer dizer que eu tenho que mudar. Deus vai colocar coisas à sua frente para ir de encontro àquilo que Ele quer para si e contra as coisas que você tem feito. E é aí que nós precisamos de mudança. E Davi, quando ele fez esta oração, ele foi confrontado pelo profeta Natan, que veio ter com ele, depois dele ter adulterado e dele ter assassinado, ou mandado assassinar um homem. Ele foi responsável por matar e adulterar. E quando ele foi confrontado, este profeta foi ter com ele e ele podia, Davi, se ele fosse outro, ele podia ter engrandecido, ser orgulhoso, dizer: eu posso fazer o que quiser, eu sou o rei de Israel. Tu não tens nada que falar assim comigo.
Mas Davi não, ele se humilhou. Ele disse, tu estás certo, eu errei contra Deus, eu fiz errado. E este Salmo 139 saiu depois de tudo isto ter acontecido. Ele era um homem que sabia que ele tinha que se humilhar perante Deus. Ele sabia que havia coisas que precisavam de ser mudadas. E ele faz esta oração, porque ele soube, naquele momento, que ele se desviou tanto de Deus, que ele fez coisas terríveis. E então a oração dele era, sonda-me, Deus, sonda-me, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algo errado, a minha conduta, a maneira como eu falo, como eu dirijo os meus passos, como eu trato as outras pessoas. Vê e dirige-me para o caminho certo. Transforma a minha vida. Nós temos que orar e temos que ouvir de Deus. Essa é a nossa primeira coisa. Será que você está disposto a orar assim? Sonde-me, ó Deus. Transforma-me, Deus. Eu quero ouvir de Ti, Deus. A segunda coisa, você tem que ouvir. Você tem que ouvir. E não só Deus, mas também você tem que ouvir as pessoas que estão ao seu redor. Você tem que ouvir as pessoas que estão ao seu redor. Porque eu tenho a certeza que muitos já o chamaram a atenção para determinadas coisas que você tem feito. Com amor, às vezes sem amor, mas às vezes dizem. Pequenas coisas que nós temos que mudar, grandes coisas que nós temos que mudar, coisas que nós temos que deixar de fazer. E nós temos que aprender a ouvir as pessoas. Eu digo, há duas coisas. Quando alguém me diz alguma coisa, é lógico que às vezes custa, mas eu tento ser aberta e mesmo perguntar às pessoas coisas sobre mim, o que é que elas acham sobre mim. Não no sentido, eu não gosto de você é isto ou aquilo a nível de enaltecer, mas de saber realmente coisas que eu preciso de mudar. Eu tenho essa abertura. E às vezes as pessoas dizem-me coisas e você está a pensar, eu vou ouvir as pessoas todas. Quando alguém lhe disser alguma coisa, faça uma coisa. Ora a Deus e veja se isso é verdade. Porque às vezes a gente fica ofendido quando nos chamam a atenção. Então, há só uma coisa que nós temos que fazer. Será que eu sou realmente isso? Se nós chegamos à conclusão que somos, pedimos a Deus para nos mudar e abrimos o nosso coração para mudar. Se nós chegamos à conclusão que realmente a pessoa não nos está a ver com... Porque acontece isso, não é? As pessoas julgam-nos de fora, as pessoas não nos conhecem. Às vezes somente às vezes nós estamos a ter um dia mau, às vezes dizemos uma palavra e a pessoa pensa que nós somos rude, ou fazemos um gesto ou qualquer coisa e a pessoa já nos julga de uma maneira diferente. E não é isso que nós somos na realidade. Mas, às vezes, se a pessoa disser isso e nós chegamos à conclusão, não tem nada a ver comigo, não é assim que eu sou, então largue. Ok, está bom, se tu pensas assim, talvez um dia a pessoa mude de ideia, não é? Mas largue, não fique com raiva, não se tente justificar, não entre em discussões, não, tal. Não, acabou, acaba ali. Se não é verdade, uma das coisas, graças a Deus, a gente aprendeu, não é, amor? É quando ouvimos boatos, já aconteceu boatos de nós, pessoas que falaram mal de nós, ou coisas assim, a gente não se defende. Não nos defendemos, a não ser que seja para algum de vocês que fazem parte da igreja que tenham a abertura de falar connosco. Mas normalmente boatos para lá fora ou ir ao social media, uma pessoa está a dizer isso e não sei o quê, a gente não se defende. Deus é o nosso juiz. Deus é o nosso juiz. Não se defenda, não se preocupe com o que as pessoas falam, porque a verdade vem sempre ao de cima, normalmente. E essa tem sido a nossa experiência. E quando vocês que fazem parte da nossa vida, se alguém de vocês venham falar connosco, e nós vemos, é verdade, não é verdade, e não é só em relação a nós, vocês uns com os outros. Família tem que ser aberta. Eu vieram-me dizer isto, mas é verdade, ou desculpa eu estar a falar, mas será que... A gente vamos ser abertos uns com os outros.
Não há melindre aqui. Se é verdade, então vamos ajudar a mudar alguma coisa. Se não é verdade, esqueceu, acabou, não interessa. Deus é aquele que nos justifica. Provérbios 15, 31 e 32 diz assim: quem ouve repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Eu gostei muito deste versículo que diz assim: quem ouve terá o lugar permanente entre os sábios. Não quer dizer que a gente vá ser sábios, mas que se nós ouvirmos a repreensão, nós vamos ter amigos, pessoas perto de nós que vão ser sábias, que nos vão ajudar a continuar. Então aprenda a ouvir, pare de defender o seu pecado. Eu sou assim, eu nasci assim, eu sou... Não, as pessoas é que fizeram, ele é que fez, ele é que... Não, realmente tens razão. Eu naquela situação, eu devia ter sido mais humilde, eu devia ter falado de uma maneira diferente, eu devia me ter calado, eu não devia ter gritado, eu não devia ter feito. Vamos ser humildes quando somos confrontados com o nosso pecado. Nos arrepender e deixar o pecado. A gente vai conseguir ter sempre coisas, fazer sempre bem? Não vamos. Mas a gente pode fazer melhor. E essa é a jornada cristã. A cada dia nós sermos melhor do que o dia anterior. Então vamos realmente amar a Deus acima de todas as coisas, buscar a Deus e amar o próximo como a nós próprios. Amar as pessoas, tratá-las as pessoas como nós gostávamos que nós fôssemos tratados. Realmente, como Jesus nos ama amar. Mãe, então, ore, ouça e mude. Não adianta ouvir se não mudar. Ore, ouça e mude. Nós temos que ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Nós temos que ser praticantes. Eu estou a falar aqui, vocês creio que estão a ouvir, toda a gente está a olhar para mim, parece que está qualquer coisa aí, graças a Deus, o Espírito Santo está a fazer e está a ser muito bom, mas se não gerar fruto, esta palavra foi em vão. Se vocês não puserem em prática aquilo que eu estou aqui a ensinar, a transmitir, é em vão. Nunca houve uma geração como a nossa que tivesse tanto acesso à informação, que tivéssemos tantas Bíblias. Eu tenho uma data de Bíblia, comprei mais Bíblias agora. Tenho Bíblias, temos Bíblias online, temos tudo, temos pregações, temos podcasts, temos livros, temos pregações de pastores de todo o mundo que nós podemos acessar. Vocês vêm aqui, têm informações, temos muita informação, temos muita palavra e pouca prática. E muito pouca prática. Nunca houve uma geração que tivesse tanto conhecimento e tão pouca unção. Que tivesse tanta palavra e tão pouco poder. Nunca. E não pode ser assim. Não pode. Não pode. Nós não podemos continuar a querer mais. Há pessoas que dizem, quem me dera fazer um curso teológico, quem me dera ir a fazer... ter mais tempo para aprender, para tudo. Não! Você precisa começar a colocar em prática aquilo que você já sabe. Você já tem muito conhecimento. Muito. Demasiado. A Bíblia diz que a palavra mata e o Espírito edifica. A palavra mata. Quando é muita coisa que você já tem na sua, você se torna religioso. Você se torna alguém que tem assim... uma cabeça deste tamanho e um coraçãozinho deste tamanho. Muito conhecimento, pouca prática. Nós temos que começar a ouvir e a praticar, irmãos. Nem que seja um versículo. Ponha um versículo, decora o versículo, pratica o versículo. Se Deus diz, sede pacientes uns com os outros. Sede pacientes uns com os outros. Esta semana eu vou ser paciente. Deus... dá-me paciência, eu vou ser paciente, eu não vou levantar a minha voz, eu não vou gritar, eu vou sempre responder de uma maneira amável, eu vou, porque é isso que Deus quer para mim. Deus deseja isso para a minha vida. Eu não posso continuar a disparar, a ser rude, eu não posso.
Eu vou praticar este versículo. Sede pacientes uns com os outros. Eu vou ser paciente. Quando nós começarmos a fazer isso, vai haver muita coisa que nos vai tirar a paciência. Porque Deus vai nos pôr à prova. Ore isso, faça essas orações. Faça, você quer mudar? Comece a colocar em prática aquilo que você aprende. Comece. Faça orações assim. Pegue numa coisa e diga, eu vou praticar isto. Eu vou praticar esta semana, na próxima. Eu vou começar a mudar. Porque senão nós nunca vamos tirar as máscaras, quebrar as coisas, ser livres verdadeiramente. Nós vamos continuar-nos a enganar a nós próprios. Vir aqui, pensar que isto importa alguma coisa, quando não está a fazer diferença nenhuma na vossa vida. E não pode ser assim. Nós temos que ser uma geração apaixonada, uma geração usada por Deus. Esta igreja tem que crescer. Estes bancos estão muito vazios. Nós temos que crescer, o nosso amor tem que crescer. Nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que orar pelas pessoas. Nós estamos acomodados. Nós estamos muito, muito acomodados, cheios de conhecimento, pouca prática. Pouca ação. Tiago 1:22, já estou a terminar. E muita gente conhece este versículo, mas convém a gente não só conhecer como praticá-lo. Diz assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. O que é que vocês estão a enganar? A Deus? Não. Às vezes podem enganar até o irmão, que o irmão pensa que você está a praticar e não está. Mas, acima de tudo, você está a enganar a si próprio. Você ouve e não faz nada. Você vem ao sábado aqui, ouve, nada muda. Você está-se a enganar a si próprio. Versículo 23. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho. E depois de olhar-se para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, que traz o quê? A liberdade. Traz a liberdade. E persevera na prática dessa lei. Não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. O que não pratica é tipo, vocês estão aqui, o espelho é a palavra de Deus. É aquilo que está a ser pregado, é aquilo que vocês leem de manhã, é aquilo que vocês às vezes ouvem nas pregações, é o espelho daquilo que vocês deveriam de ser. Mas quem não a pratica é tipo, eu esqueço-me que é aquilo que eu devia de fazer, eu esqueço-me, eu não ponho em prática, eu ando a minha vida, eu continuo a agir da maneira como eu quero, eu continuo a falar da maneira como eu quero, tratar as pessoas de qualquer maneira, não evangelizar, não dar, não fazer. Eu vou fazer à minha maneira. Isso é a pessoa que não pratica. Mas a pessoa que pratica e que persevera na prática, não só uma vez, mas 2, 3, perseverando, ela será feliz naquilo que fizer. Ela será feliz. Tudo aquilo que nós fizermos vai trazer-nos felicidade. Porque nós estamos a praticar as coisas que Deus quer que a gente pratique. Nós temos que parar de ouvir mentiras. Mentiras, o diabo é o pai da mentira. É ele que tem tentado distorcer a maneira como nós olhamos para as outras pessoas e para nós próprios e para Deus. Ele tem distorcido essas três. A nossa visão não está boa. Precisa de ser aperfeiçoada. E somente através da prática, da leitura, da oração, da prática da palavra é que nós vamos começar a ser transformados. E as amarras e as máscaras e tudo isso vai caindo por terra. E toda a mentira cai por terra. Não somente nós temos que ouvir, mas nós temos que viver a verdade, a prática da palavra.
Nós conhecemos a verdade e a verdade nos liberta. Esse é o versículo deste tema. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer no sentido de ser íntimo, conhecer no sentido de praticar, de realmente fazer, não somente aqui, mas aqui, uma transformação. E muitos de nós temos tido atitudes religiosas, como eu disse. Eu já fui batizado, eu estou salvo. Mas a verdade é que não têm compromisso com Deus. Andam dia a dia a fazer somente o que querem. Não leem a palavra, não leem a Bíblia, não fazem nada. Vêm aqui ao sábado, de vez em quando. E as pessoas pensam, elas enganam-se a si próprias, pensando que isso as vai levar para o céu. Irmãos, isso é o pior engano que pode haver. O pior engano é nós pensarmos que estamos a caminho do céu, quando na realidade nós estamos a caminho do inferno. Porque tem que haver fruto de arrependimento. Tem que existir fruto de arrependimento. Se não houver mudança, se não houver arrependimento, se não houver a humilhação perante de Deus, nós não estamos a caminho do céu. E a eternidade está em jogo. É a eternidade, não é nada, é a eternidade. Esta vida é um sopro. Esta vida não é nada. E nós podemos passar o resto da eternidade no céu ou o resto da eternidade no inferno. Não se engana a si próprio só porque um dia levantou a mão e disse: eu te aceito, Jesus. Não se engane só porque foi batizado. Não se engane porque vem aqui ao sábado. Você tem que ser praticante da palavra. Você tem que buscar a Deus todos os dias. Você tem que mudar, ser transformado pelo Espírito Santo. Você tem que andar no Espírito. Você tem que ter um relacionamento com Jesus verdadeiro. É um relacionamento com Jesus. Pare de se enganar. Muitas pessoas dentro da igreja, principalmente, o meu casamento está ótimo. Está uma maravilha. Aqui é tudo. Chegam a casa, não falam uns com os outros. Não há intimidade. Não há acordo, não há respeito. Quando falam, discutam. Então preferem não falar. Não há o andar juntos, o planear juntos, o futuro. Mas depois no sábado ou no domingo vêm cá. Não, a gente está tudo muito bem. Infelizmente, a percentagem de divórcios dentro da igreja é quase igual a lá fora. Irmãos, não pode ser. Há qualquer coisa errada. Há qualquer coisa errada. O casamento é sagrado. Tem que ser santificado. É lá que nós aprendemos a servir, a ser como Jesus. O marido tem que amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. E a esposa, ela tem que submeter-se ao seu marido. Com toda a humildade. Nós temos que ter casamentos saudáveis. Se você está com problemas, caia a máscara. Procura alguém. Abra-se. Não tenha só um casamento mais ou menos. Tenha um casamento bom. Deus quer que os nossos casamentos sejam bons. Que realmente sejam a reflexão da união de Cristo e a sua igreja. Nós devemos de refletir esse amor. É isso. Nós temos que analisar realmente as áreas da nossa vida. Eu sou um bom cristão, mas este meu feitio não é? Eu sou assim. Nasci assim, cresci assim. A Gabriela, não é? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Eu não mudo. Sou como sou, não é? As pessoas já me conhecem, eu sou assim. Não! Pare de arranjar desculpas para o seu mau humor, para a sua ser rude, ser egoísta, viver para si próprio. Isso é pecado. Deus quer que você mude. Arrependa-se e realmente resolva ser um cristão que reflete a santidade de Deus, que reflete a glória de Deus. Nós podemos mudar.
Nós podemos mudar. Nós podemos mudar. Mas o primeiro passo para a mudança é nós sabermos onde é que precisamos ser mudados. E Deus já nos conhece, Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe já. E Ele quer falar consigo. E hoje, quando a gente for orar, vamos orar de coração. Vamos orar verdadeiro. Caia toda a máscara, toda eu sou alguém que não precisa de mudar. Os outros precisam muito mais de mudar do que eu. Como dizia aquele fariseu que estava a orar. Eu sou muito melhor. Não é. Nós não somos nada. Nós todos precisamos de mudar. Nós estamos muito, muito longe. Muito longe de sermos como Jesus. Muito longe. Nós precisamos da graça de Deus nas nossas vidas. E aquilo que eu mais oro é que todos vocês não pensem que só por estarem aqui vocês são salvos. Não pensem, às vezes, um dos versículos que mais me assusta é aquele quando as pessoas estiverem à frente de Jesus e dizer assim: Senhor é Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos, nós fizemos tanta coisa em teu nome. E Jesus vira-se para ele e diz: afastai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. E isto é um alerta para nós, para a igreja. Nós temos que praticar as coisas. Fé sem obras é morta. Somos salvos pela fé. Mas nós temos que praticar as obras. Nós temos que praticar as obras. Não adianta nós pensarmos que conhecemos Jesus se as nossas obras não provam isso. Se a maneira como nós tratamos as pessoas não provam isso. Se a maneira como você vive a sua vida não reflete as características de Jesus, a luz de Jesus. Não adianta. E nós devemos de temer e tremer perante Deus. Temer e tremer. Porque Ele é digno. Ele é justo. Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus de amor, mas Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus que Ele um dia vai julgar todos os povos. E você vai estar perante Ele. Você vai estar um dia perante Ele. O que é que você tem para lhe apresentar? O que você tem para lhe apresentar? Se o seu nome está escrito no livro da vida, glória a Deus. Mas nós também vamos apresentar as nossas obras perante Deus. O que temos feito para Ele. Vamos curvar as nossas cabeças. Eu quero orar por vocês. Quero orar por mim. Para que realmente caiam as máscaras. Nós possamos ser livres, livres. Eu oro para que o Espírito Santo possa vir com sua unção de cura, unção de cura. Muitos estão aqui, eles têm acreditado em mentiras que o inimigo tem dito durante a vida toda. Tu não és um qualquer, tu és amado. Amado pelo Deus vivo, pelo Deus Criador. Rejeita todas as mentiras do diabo. Rejeita todas as palavras negativas que foi dita contra a tua vida. Rejeita. Saiba, conhece o amor de Deus. Conhece o amor de Deus nesta hora. Alguns de vocês têm confiado nas suas obras para a salvação. Mas salvação não é por obras. Não pense por um minuto
que por causa do seu esforço de fazer coisas boas, você vai para o céu. O caminho é sempre o mesmo, é através de Jesus e do seu sacrifício. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Pare de confiar no seu próprio braço, pensar que é forte. Pensar que é forte. É na fraqueza que nós conhecemos Deus, é na derrota que nós conhecemos quem é o nosso Deus, que nos leva à vitória. Que nós paremos de confiar no nosso braço, que nós paremos de fingir que somos coisas que nós não somos, Pai. Senhor, eu oro, Pai, para que Tu fales no coração de cada um que está aqui, que está a ouvir. Senhor, eu oro, Pai, para que Tu reveles, Senhor, onde nos temos enganado, Senhor. Oh, Senhor, onde temos nos enganado, pensado que somos algo que nós não somos, Pai. Mentiras, Senhor, que nós temos crido, Pai. Quando nós nos defendemos e somos orgulhosos, Pai, perdoa-nos, Senhor. Que possamos ser humildes, Senhor, como Jesus o foi. Oh, Senhor, como eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Oh, irmãos, o Espírito Santo está aqui, ore agora. Ore agora, faça a sua oração a Deus. Não pense que são os outros que têm que ser mudados, é você que tem que ser mudado. Deus o quer quebrar para fazer de novo. Deus o quer quebrar e juntar todos os pedacinhos para fazer uma obra maravilhosa em sua vida. Oh, Senhor, renova, Pai. Renova-nos, Senhor, Espírito Santo de Deus. Eu intercedo, Senhor, por cada um que está aqui. Senhor, que toda a máscara caia, Senhor. Pai Santo, eu oro por aqueles que pensam que são salvos, mas na realidade ainda não têm um relacionamento contigo, Senhor. Pai, que eles se arrependam, Senhor. Que creiam em Ti e sejam batizados, Senhor. Que haja, Senhor, uma nova vida a começar na vida deles, Senhor. Oh, Pai, que eles produzam frutos dignos de arrependimento, Senhor. Em nós, Senhor, que achamos que somos algo, Pai. Fala conosco aquilo que nós precisamos de mudar, Senhor. Aquilo que precisamos de mudar para realmente trazer glória a Ti, viver para a Tua glória, fazer a Tua vontade em tudo aquilo que nós fazemos, Senhor. Oramos, Pai, para que Tu possas continuar, Senhor, o trabalho que começaste em nós. Pai Santo, quebra todo o orgulho, Senhor. Quebra toda a amarra, Senhor. Quebra, Senhor. Oh, traz liberdade, Senhor. Liberdade às nossas vidas, Senhor. Oh, aleluia. Traz liberdade, Senhor. Que nós possamos conhecer a Tua verdade. E através da Tua verdade nós sejamos libertos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Muda-nos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus.